Olá, começando mais um CrefCast. Você que assiste pelo canal do YouTube, já sabe, né? Toca o sininho, curte, deixa comentário, segue a gente. Você que acompanha pelas plataformas de áudio, qualquer plataforma de áudio, vai, se inscreve, acompanha também os novos programas. O CrefCast de hoje vai falar sobre gestão no esporte, né? Qual a importância da gestão no esporte? E para receber nesse programa o nosso querido professor Marcos Nunes. Professor Marcos, bem-vindo ao CrefCast. Professor Marcos é professor doutor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é diretor da Unisport, é membro fundador da Alagide, membro da Abragesp, a Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Pesquisador da área de gestão do esporte, possui experiência na organização e produção de grandes eventos esportivos e é ex-presidente da Arena de Pernambuco, maior equipamento esportivo do estado de Pernambuco. Estou certo, professor? Tá certíssimo, Fernando, tá certíssimo. Obrigado pelo convite. Queria estender meu abraço ao presidente Lúcio, né, e a todos os amigos que eu tenho lá no CREF 12. O CrefCast, para quem não sabe, é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco. E aproveito e reforço o abraço ao nosso presidente Lúcio Beltrão e todos os conselheiros do CREF Pernambuco. Professor, qual o papel do profissional de educação física na gestão do esporte? É interessante essa pergunta, Fernando, porque a gestão do esporte ela não é uma área recente, mas eu costumo dizer que ela é uma área de pouca exploração, no bom sentido, pela própria educação física. A gente já tinha no passado, nos currículos de educação física, algumas nuances de gestão do esporte, mas que se resumiam a criação de uma tabela de jogos, a organização dos jogos interperíodos. Então, era muito incipiente ainda. E aí, por isso eu costumo dizer que a gestão do esporte, embora nós da educação física tenhamos mais elementos, mais subsídios para tratar dessa área e para atuar nessa área, ainda é uma área que ela é muito porosa. Então, a gente recebe contribuições de diversas outras áreas, da própria administração, da medicina, a gente recebe influências fortes da área de finanças, né? Então, é uma área que ela é muito porosa, e por isso é que ela se torna tão rica, Ela é complexa. complexa, e precisa ser cada vez mais explorada dentro da educação física. É, Você foi presidente da Arena Pernambuco por 2 anos? Quase 2 anos, foi Quase de dois maio anos. de 2023 até março desse ano. A Arena Pernambuco, o maior equipamento esportivo do estado de Pernambuco. Tive a oportunidade de assistir uma Copa do Mundo lá na Arena. Mas também ela é utilizada para shows também, né? Vem acontecendo muitos shows na arena. E esses eventos esportivos, por exemplo, vamos ter agora uma Copa do Mundo feminina, né? Que a Arena Pernambuco vai sediar. Como é que funciona a coordenação, a organização, o planejamento de um equipamento desse quando recebe um evento grandioso como uma Copa do Mundo, que vai acontecer agora? Você falou muito bem, Fernando, da questão da Copa do Mundo. É, a minha ligação com a Arena, ela vem de longas datas, né? Eu tive lá quando foi fincada a primeira estaca, onde hoje é o centro do campo. Então, a minha história com a Arena é desde 2010. Foi antes da Copa do Mundo. Exatamente. Eu Foi fiz entregue. parte da Secretaria da Copa do Mundo, né? Fui gerente de relacionamentos. Então, fiz Copa das Confederações e fiz Copa do Mundo Perfeito. aqui. A gente criou uma bagagem muito legal. A minha história com a gestão do esporte, ela começa nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio. Puxa, Então, já quase 20 faz, anos. exatamente, faz um longo período aí. E aí, a participação em Jogos Olímpicos no Rio Participou do também, Rio participei Rio 2016, 2016. né? Então, é uma experiência que vem se acumulando ao longo do tempo. E na gestão do esporte, quando você fala assim, da preparação, a gente vai receber novamente uma Copa do Mundo, dessa vez a feminina. É, até a FIFA escolher as cidades sedes, coisa que foi anunciada há 15 dias atrás, existe todo um planejamento de preparação do equipamento. Então, óbvio que um evento desse porte, ele não se faz apenas pelo equipamento em si, porque a Arena de Pernambuco é onde vão acontecer os jogos. Assim como
na Neoquímica Arena em São Paulo, assim como no Beira-Rio, em Porto Alegre, assim como no Maracanã, no Rio de Janeiro, assim como no Castelão, em Fortaleza, enfim. Então, no Castelão, no Ceará, melhor dizendo, e essas sedes, esses estádios, eles são os palcos onde vão acontecer os jogos. Mas o planejamento envolve diversos outros elementos. Envolve infraestrutura, envolve divulgação da marca do estado, da cidade sede, e aí você precisa fazer estudos de viabilidade econômica, qual Logística também, total, transporte, transporte. mobilidade, turismo. Então é uma cadeia extremamente complexa. Para você pensar num movimento em organizar uma Copa do Mundo, então esse planejamento ele foi feito até o momento que a FIFA decretou que Recife, no caso Pernambuco, seria novamente uma sede. Foram 2 anos de trabalho intenso, árduo na arena. Inclusive, na minha gestão, a arena foi eleita a quarta melhor arena do país e a melhor arena pública. Então, tivemos ano passado, o ano 2024, foi o melhor ano da história da Arena. Pagamos a Arena pela primeira vez. Puxa, sabia Então, dessa foi o informação. melhor resultado da história da Arena, tanto de público atendido, quanto de receita arrecadada. Pela primeira vez, ela não teve prejuízo. Não. Isso é E o número assim, de eventos bem. também. Ano passado, nós realizamos 186 eventos. Isso dá um evento a cada quase 2 dias na Arena de Pernambuco. Você fala evento, qualquer tipo de evento, Qualquer tipo de evento, né? É porque seja tem show, feira, feira. shows, congressos, palestras, oficinas, reuniões, jogos de futebol, atendimento ao público, os tours na arena que a gente Os tours recebia aos também. sábados, a população lá dentro. Ah, tá acontecendo aí dos tours, não tá? Provavelmente sim, provavelmente sim. Era uma atividade que era, sim, entrou para o calendário do equipamento, né? Então Perfeito. provavelmente deve estar acontecendo ainda. Perfeito. Ou seja, então, quer dizer, o planejamento ele envolve uma série de questões para viabilizar, vamos dizer assim, um evento de porte como Perfeito, esse. perfeito. E a sede, quando se candidata, ela não mostra só o equipamento, embora, né, eu tenha recebido 2 visitas da FIFA, fizemos apresentações extremamente completas, não apenas do equipamento, mas do estado como um todo, Pernambuco como um grande hub aeroviário, a gente tem hoje hub da Azul, nós somos hub da Azul, então a gente consegue ter voos para quase todas as capitais, voos diários, o que facilita a questão da logística, o que facilita a questão da chegada e saída do turista que vem acompanhar os jogos. Então, é esse ecossistema que é criado e apresentado ao órgão que administra o evento, a FIFA no caso, até ela tomar a decisão de escolher a cidade sede. Então, tudo que você colocou agora são critérios de exigência da FIFA. São pontos de corte. Perfeito. Então, assim, se não cumprir, eles têm um caderno de encargos que é enviado para as sedes e a sede, primeiro que assina, né? A época eu assinei junto com a governadora e garantindo que a sede vai fazer aquilo. No momento que ela for aceita, tem que cumprir aquelas exigências do caderno de encargo. Então, todos esses elementos eles foram garantidos, apresentados de forma exaustiva, até de fato, né, Pernambuco ser escolhido mais uma vez como sede de um campeonato mundial de futebol feminino. Como é essa questão da atuação de um profissional da educação física na gestão de um equipamento esportivo? O que é que agrega? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão. Eu acho que a gente precisa começar esse ponto com um elemento. Pela primeira vez na história do Estado, nós tivemos 2 profissionais de educação física ocupando os 2 maiores postos, ou os 2 maiores cargos ligados ao esporte em Pernambuco, né? O professor Luciano Leonídio como executivo de esportes, Perfeito. né? E eu Entrevistamos ele aqui. exatamente, e eu na Arena de Pernambuco. Então, isso foi uma premissa da atual gestão do governo do Estado, em primar por cargos técnicos, né? À frente, é, não só de equipamentos, mas de políticas públicas também. Então, acho que esse é um movimento interessante. E reforço sua colocação. Dois profissionais da educação física competentes. Essa é uma palavra muito legal, porque eu acho que a competência ela vem muito desse compromisso, sabe? Em todas as áreas, poxa, o CrefCast aqui já entrevistou diversos profissionais de educação física, cada um na sua A sua expertise, expertise. né? Eu conhecendo todos os que fazem o CrefCast, eu sei que o sarrafo é alto, Isso. né? Então chamam profissionais que são comprometidos Isso. e que estão São ali aí. referência no seu segmento, né? Verdade. E eu acho que isso tem muito também da minha formação, né? Eu sou professor Perfeito. de formação
E eu sempre primo muito. Inclusive, eu levei pessoas para trabalhar comigo na Arena, pessoas que tinham sido meus ex-alunos, né? Então, até hoje, nos eventos que a gente realiza, através da Unisport, através da Laged, nós fazemos questão de ter um corpo de profissionais que sejam profissionais de educação física, sejam eles. E aí, quando a gente fala profissionais, vamos entender a área toda, né? Que sejam alunos que a gente, né, já esteja formando, eles, mas profissionais também que já estejam formados, profissionais que já estão no mercado, que já têm uma ampla experiência na atuação, ou aqueles que estão, porventura, querendo ingressar numa nova área de atuação. Então, acho que passa por isso, esse papel do professor, do profissional da gestão, passa muito por esse comprometimento e entender a complexidade que essa área ela pede. Porque é, se antes, e aí eu falo talvez de uma forma geral, aquelas hard skills, elas eram muito exigidas, o perfil técnico, né? Você muito técnico ali, aprofundado no que você precisa saber. Eu acho que de um tempo para cá, as soft skills, elas têm assumido um papel diferente, sabe? Então, assim, o papel do gestor, ele deixa de ser organizar um evento de forma pontual, pode até ser, mas eu acho que essas soft skills, elas vêm ampliar o campo de atuação, no sentido dele conectar diferentes intervenções e criar um ecossistema que deixe, sobretudo, um legado. Trabalhar na gestão pública ou na privada com esporte significa a gente deixar um legado para as pessoas, ainda que o evento seja pontual, sabe? E eu costumo dizer, herança é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, entender essa atuação do profissional de educação física na gestão do esporte, acho que passa muito por entender essa relação, de diversas camadas que a gestão do esporte possui. Quais as principais características para um bom gestor esportivo? Pergunta de US$ 1 milhão. É, eu acho que vai um pouco daquilo que a gente falou, né? Acho que as soft skills, elas têm assumido um protagonismo maior na atuação desse profissional. Mas, vamos lá. A gente estava falando sobre a Copa do Mundo e a gente elencou aqui diferentes áreas que a cidade sede precisa mostrar, né, para a FIFA de que está apta a receber. Então, vamos lá. Esse profissional de gestão do esporte, ele precisa entender de aspectos econômicos. Se ele vai realizar ou organizar um evento esportivo, e esse evento esportivo ele tem como objetivo auferir receita, ele precisa entender se o planejamento dele vai atender aquele objetivo. Então, essa expertise financeira dele, ele precisa ter. Se ele está na gestão de um equipamento esportivo e que o objetivo daquele equipamento esportivo é se manter ou gerar lucro, ele também precisa entender qual é o ponto de equilíbrio daquele equipamento, de onde ele parte, como é que ele vai fazer as contratações, se ele precisa inflar uma folha salarial para ter de fato mais pernas e braços para oferir mais receita, ou se ele trabalha com uma equipe mais enxuta. Então, o aspecto econômico, acho que é um deles. Você precisa imaginar também os aspectos relacionais. Quais são esses elementos que você pode fazer parcerias? E aí, mais uma vez, eu vou trazer os dois universos, o público e o privado. No privado, entender, por exemplo, se eu vou organizar um evento numa comunidade, eu preciso entender quem são os atores daquela comunidade. Eu não posso simplesmente chegar na comunidade de uma forma arbitrária e dizer que a gente vai fazer um evento ali. Então, preciso fazer essa articulação. Então, os aspectos relacionais, eles também são fundamentais. Sensibilidade também, Muito, né? né? Você precisa Conhecimento. entender qual é a realidade daquele público. O que é que aquele público necessita, o que é que ele precisa. Até quando a gente fala de gestão pública, assim, vamos lá, vamos construir quadras poliesportivas no estado inteiro. Mas será que a realidade dos 185 municípios do estado de Pernambuco é a mesma? Provavelmente não. Provavelmente o município não precisa de uma quadra poliesportiva, mas precisa de uma sala de dança, um dojo, um tatame. É, exato. Ou seja, quando você vai para uma gestão do esporte na área pública, aí a responsabilidade aumenta, porque aí você vai para o interesse comum da população, né? Exatamente. E é duradouro. A diferença da política pública para um evento esportivo pontual é que existe a necessidade de você manter um legado, né? A política pública ela é duradoura, ela tem como fim maior
além de atender a população, ela ser perene, ela ser contínua. O evento esportivo ele vai acontecer, por exemplo, falamos sobre Copa do Mundo, o impacto para a Copa do Mundo no Brasil foi absurdo. Poderia ter tido muito mais frutos, sim. Eu acho que o país, de uma forma geral, não soube aproveitar o que os dois maiores eventos esportivos do mundo podem proporcionar: Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Eu acho que o país aproveitou muito mal esses dois eventos. O que você acha, pontualmente, que poderia ter sido mais bem aproveitado e não foi? Por exemplo, na Copa do Mundo de Copa futebol. do Mundo, por exemplo, acho que a gente poderia ter tido um incentivo à, à formação de profissionais desde aquela época. Por que que hoje o futebol nacional está em crise com os técnicos? Por que que a gente acabou de contratar para a Perfeito. seleção brasileira um profissional de Técnico de fora? fora. Perfeito. É um Não estou exemplo. questionando a qualidade dele, Isso é reflexo. reflexo. Você pega os países que hoje têm resultados, eles se prepararam, começaram a se preparar 10 anos atrás. Em 2014, a seleção brasileira já vinha convivendo com uma série de problemas. E Isso, a gente não aproveitou aquela oportunidade que a gente teve para virar a chave. isso. E aí, pegando o mesmo gancho, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, a gente não teve uma lei geral do esporte. O Sistema Nacional de Esporte nunca existiu. Hoje a gente exige, por exemplo, existe hoje os fóruns, existe o Consórcio Nordeste de Secretários de Esporte. Então, existe o consórcio Sul-Sudeste, mas ainda são pontos de diálogo, pontos de discussão, precisam ganhar mais força. Perfeito. A gente precisa ter mais vezes, o Ministério do Esporte, né, de fato, precisa ter uma intervenção maior, precisa ter mais articulações com os estados, com os municípios, e assim, mais uma vez, é criar uma política pública que seja duradoura. A gente não Perfeito. pode perder a oportunidade de aproveitar um processo de realização, de organização de grandes eventos, como eu disse, e simplesmente não aproveitar, não surfar aquela onda, entende? Ou seja, é como se o cerne da questão fosse a própria gestão, ou seja, pessoas certas no lugar certo. Como é que está essa gestão do esporte, né? A nível nacional. Exatamente. Como você coloca a questão da gestão pública, e o CREFcast, ele é assistido também não só por profissionais de educação física, mas por estudantes de educação física, e as pessoas estão assistindo, então, né, muitos profissionais e estudantes se interessam por essa área de gestão do esporte ou área esportiva. Professor, existe curso de especialização, existe MBAs, enfim, setorizado nessa área, Uhum. para quem tem interesse de se aprofundar nessa questão do esporte, na gestão do esporte? Essa pergunta é muito legal porque ela me faz pensar em duas possibilidades. A primeira é, mais uma vez, né, a minha formação, eu sou professor na essência. E eu sempre digo isso para os alunos. Embora eu esteja, né, licenciado da universidade agora, mas ao longo da minha vida inteira, né, durante anos no ensino superior, eu sempre enfatizei muito essa questão da necessidade da formação. A Você tem educação é formação? base de tudo. É base, é a base. Se você não se prepara para as oportunidades, elas vão passar. Perfeito. E eu já dizia isso, Fernando, lá em 2010, cara, quando começou a Secretaria da Copa. Esse, gente, vai ter o maior evento esportivo do mundo, aproveitem as oportunidades, comecem a... Opa, E assim, naquela época não surtiu tanto impacto. Hoje a gente vai receber novamente, em 2027, o maior evento de esporte do mundo. É uma Copa do Mundo, né? Agora com uma quantidade de times maior, inclusive. no auge do No futebol auge do feminino. futebol feminino. A seleção da gente fez uma super campanha agora no Mundial, vice-campeã. Isso. Então, acho que tem mais uma grande oportunidade que se avizinha. Perfeito. E aqueles profissionais, aqueles alunos que estão na formação, um recado, sim. Não deixem essa oportunidade passar. Entendam como é que é esse mundo. A gente tem alguns cursos em níveis nacionais, alguns ainda são pouco acessíveis. A gente tem, por exemplo, a Johan Cruyff Institute, que é na Europa, então alguns cursos são mais caros. Tem alguns da própria CBF Academy, mas são Sim, mais voltados para a questão do futebol. isso. A gente tem o Instituto do Barcelona, e você vê, eu trouxe três referências, duas de fora e uma daqui. Isso. Todas as três são pouco acessíveis ainda. Ainda tem algumas ações pontuais, mas que Pouco acessível é o quê? de Vagas, valor, valor. principalmente de valor. Mas eu vou deixar um recado aqui. Quem não segue ainda, siga o perfil
da Unisport, no Instagram, Como é que é? Unisport, @Uniesporte. UNI, Isso, esporte. esporte com E, Isso, tudo exatamente, junto. tudo junto. De vez em quando a gente está divulgando alguns cursos. E fizemos um curso ano passado, e é um curso que é teórico-prático, um curso de final de semana. Então, visitamos duas instalações esportivas enormes. Uma foi a Arena de Pernambuco, então os alunos, a gente estudamos a teoria de manhã, fizemos a prática à tarde e os alunos tiveram a oportunidade, a gente ainda teve a coincidência, a feliz coincidência de ter um jogo no dia na arena. Então eles participaram da operação do jogo. E no outro dia visitamos um outro clube, que é o Clube da FPS Esportes aqui, de um grande parceiro também, que é o Kleber Tem Borges. uma estrutura espetacular, Estrutura né? espetacular, um dos melhores clubes do Gravamos um Nordeste. podcast numa estrutura deles lá. Pronto, Fizemos uma gravação. sensacional. Espetacular. E mais uma vez tivemos essa mescla aí de elementos teóricos e elementos práticos de vivência. Isso. Então, mas ainda são poucos os cursos que tratam de uma maneira séria, mais aprofundada, a questão da gestão do esporte. A gente falou muito da Arena Pernambuco, mas só que temos outros equipamentos importantes, como o Santos Dumont, tem o Geraldão, Isso, né? exatamente. Como é que é a gestão desses equipamentos públicos? Assim, o Santos Dumont mesmo ele tem uma representatividade, Muito uma grande, relevância muito grande, né? muito. Para você ter uma ideia, esse ano agora, no final do ano, aproximadamente outubro, setembro, outubro, a gente vai sediar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de atletismo. Olha, É a competição mais importante. Depois desse nível, os atletas já são tratados como atletas profissionais. perfeito. Então, tem gente, já tem atletas aí jamaicanos e norte-americanos com 19, 20 anos, já estão correndo abaixo dos 10 segundos nos 100 metros rasos. Então, assim, a gente vai receber esse evento. Acabamos de receber uma das etapas do Brasileiro, também de natação, há 15 dias atrás lá. Então, o Santos Dumont é um equipamento que pertence ao governo do Estado e é regido pela Que Secretaria de Esportes. formou muito Muitos atleta atletas, muitos de atletas. nome, Muitos atletas e muitos professores, muitos professores, muitos exatamente. técnicos, né? A gente tem uma série de técnicos que surgiram de lá, da natação, do atletismo, do voleibol, do handebol, do beach soccer, das Perfeito. lutas. Então, é um equipamento que atende a população, um equipamento que, né, tem as portas abertas. Existe uma política pública permanente de atender todas as comunidades ali do redor, né? Perfeito. Diversos projetos sociais são realizados Isso, ali, perfeito. né? Atendendo crianças de 4, 5 anos até 18, 20, Aí entra a função social do equipamento esportivo, né? total. A gente conseguiu captar agora, junto ao governo federal, Ministério do Esporte, um, um projeto para meninas, para futebol feminino, né? E as aulas já De que começaram. idade? A gente tem meninas lá dos 12 aos 60 anos. Puxa, 60. maravilha. E aí, todas essas meninas e mulheres, elas vão começar a ganhar chuteiras, uniforme completo para treinar. Os treinos acontecem segundas e quartas-feiras. Tem vagas ainda? Ainda tem vaga, das Olha 18 às aí, ó. Olha a 20. dica aí. Então, meninas, mulheres aí que desejam praticar o futebol de uma forma sistemática, segura, num equipamento de excelência, segundas e quartas-feiras, das 18 às 20 horas, lá no campo de futebol do Santos Dumont, é exclusivo para meninas e mulheres. E é um projeto social com verba Projeto federal. social, verba federal, em parceria com o governo do estado. Ó, maravilha, que notícia maravilhosa, né? Professor, falando sobre gestão do esporte, de equipamentos, e de eventos esportivos, o boom da corrida de rua. Corrida de rua, toda semana a gente tem uma corrida grande, né? E é impressionante a quantidade de gente que participa dessas corridas. Como é que é a gestão dessas corridas? Tem que ter um profissional da educação física por trás? Como é que você, como gestor de esportivo, vê a organização das corridas que Uhum. acontecem? São empresas que estão por trás? Como é que funciona isso? As corridas, elas são um dos diversos eventos esportivos. E é, todo mundo costuma dizer, todo mundo não, mas boa parte das pessoas costuma dizer que a corrida é o esporte mais fácil de ser praticada. Mais fácil no sentido de que, assim, você acha que é botar um tênis e Então, sair tem que sair correndo, correndo. É, né? E não é, né? E não é. Eu não vou é nem bom entrar todo na mundo saber discussão, isso. né, no mérito técnico aqui, que eu sei que Isso. tem profissionais que são muito mais capacitados na corrida, na educação física do que eu. Mas falando da organização do evento esportivo, eu vou sempre defender a presença de um profissional da educação física compondo o corpo técnico daquela prova. Inclusive, existem leis municipais que estão sendo aprovadas em alguns municípios, né, que exigem não só profissionais da educação física com
com o CREF, não é? Isso. Como profissionais de medicina, Enfermagem, TO, enfermagem, né? nutrição, né? Essa é uma lei, né? Se eu não me engano, a lei 423 ou é 235, eu não vou lembrar agora. É uma lei de 2023, Perfeito. e aí elas estão, assim, ainda está num processo de implantação. Alguns municípios aqui do estado já Já implantaram, implantaram, já né? E aí essa implantaram. necessidade de se, Caruaru, exatamente, Caçambu. a necessidade de se criar um núcleo multidisciplinar com profissionais da área de saúde, né? Mas essa questão da organização das corridas, de fato, ela é um evento que é um evento complexo, sobretudo porque elas acontecem na rua, o Isso, pedestrianismo de uma forma geral, então você tem que ter contato com as forças públicas, por exemplo, de trânsito. Você isso. precisa fechar a Autorização, fechar rua, a rua, exatamente, você precisa ter interdição. bombeiros, você precisa Isso, ter seguro para os atletas, você perfeito. precisa imaginar a quantidade de camisas que você vai fazer, de Isso. medalha, de troféu, premiação, a organização, O a relação. entretenimento, né, a Exatamente. música aqui no final, Exatamente. A gente teve uma a corrida agora. concentração, alimentação, água, pontos de água. Exatamente. Você vai ter Então, música no assim, né? final. O checklist é grande, né, professor? Grande, é grande. Assim como qualquer evento esportivo que tem a sua complexidade, ele precisa ser planejado, né? E Perfeito, esse planejamento, ele acontece, ou pelo menos ele deve acontecer, com pelo menos 6 meses antes. perfeito. E a gente está falando de 6 meses é para começar o planejamento operacional. Porque você vai pensar em captar patrocínio para um evento, se Ainda você tem quiser fazer isso. um evento ano que vem, você tem que começar a captar agora. Porque a maioria das empresas fecha o orçamento deles para o ano seguinte em mês de outubro. Perfeito. Então você tem que começar a bater na porta da turma de agora, para você poder conseguir captar um patrocínio, conseguir captar um recurso e aí executar teu evento com um ano na frente. Isso faz parte daquelas competências que a gente tinha falado. Perfeito. E se chama planejamento, com antecedência, né? Essa é a palavra-chave na gestão do esporte e em qualquer outra área. o professor, o, o- qual a dica que você daria para um estudante de educação física, né, que está se formando agora, com relação à gestão do esporte? Como é que está o mercado? A nível regional, a nível nacional, né? Para que essas pessoas possam entender um pouco do crescimento dessa área esportiva, dessa área de gestão esportiva. Eu costumo dizer, Fernando, que é importante que você, sobretudo quando você está no processo de formação, que você selecione algumas referências. Cara, se eu quero trabalhar com atividade física para tratar a obesidade, quem é a minha referência? Perfeito. Se eu quero trabalhar com, puxa, natação, quem é a minha referência? Então, acho que esse é um primeiro passo. Óbvio que num começo de carreira a gente se espelha, a gente tem a tendência de se espelhar muito, e né, em outras pessoas nessas referências, como eu disse, mas ao longo do tempo a gente vai criando né, as nossas próprias cascas, as Perfeito. nossas cicatrizes, Isso. né, porque a gente vai adquirindo experiência e tal. Mas acho que a dica é assim, procura as referências, quem já está fazendo, quem já está um tempo na estrada, e assim, e cole nessas pessoas e procure informação. A gente tem é uma área que é extremamente rica. Como você falou, a gente falou, pô, a gente tem corrida praticamente todo final de semana. É uma área de intervenção. A gente tem políticas públicas que absorvem esses profissionais. A gente tem uma série de eventos esportivos que se aproximam, aí Isso. grandes eventos, e que vão aproveitar aquelas pessoas que já estiverem com, ou pelo menos uma formação, já tem que estar com o pé no mercado. Ah, Perfeito. cara, eu sou aluno, estou no primeiro período, o que é que eu faço? Corre atrás. Vai, eu no primeiro período já estava correndo atrás. Perfeito. Então, assim, acho que essa busca incessante pelo aprendizado, pela formação continuada, eu acho que ela tem que ser ponto-chave. Se você vai trabalhar com atividade física, com né, personal na academia, com treinamento esportivo em algum clube, se você vai trabalhar com um profissional, dando aulas de educação física na escola, se você vai trabalhar com recreação e lazer, com a gestão do esporte, eu acho que o ponto de partida é você entender que o processo de aprendizado ele é contínuo. Perfeito. Você pode até em algum momento da carreira dar umas pequenas pausas, mas não dá para parar. Nunca parar de Não, aperfeiçoar, de não, estudar. não dá, não dá. E aí é que eu disse, cara, procura cursos, procura quem já está fazendo, manda e-mail, liga, procura o WhatsApp, vai no LinkedIn, manda uma mensagem. 2017, a minha experiência começou assim no Rio, dessa forma. Mandei um e-mail lá para o comitê organizador local, disse, ó, me apresentei,
sou profissional de educação física, já sou professor, assim, assim, assim. Bateu na porta. Bate literalmente na porta. Literalmente, e aí, Quem procura acha, né? exatamente. Uma hora dá certo. Ó, dá certo. Ó, se ligue aí. Dicas, não foi dica não, foram dicas de ouro de quem entende tudo do assunto. Professor Marcos, prazer te receber aqui. Obrigado. Foi um papo maravilhoso, né? Quero aproveitar e deixar aí o tempo livre para você deixar o recado que quiser. Fica à vontade, meu irmão. Que bom, eu agradeço mais uma vez aí o tempo, o convite. É sempre um prazer falar para para os profissionais e para os estudantes de educação física. Eu acho que eu tenho um compromisso muito grande com a classe. Eu, enfim, já criei algumas coisas no sentido de deixar um legado mesmo, e essa é importante. Repito, acho que a minha formação como professor me pede isso. E o que eu puder fazer para ajudar a área, o que eu puder fazer para incentivar as pessoas, o que eu puder fazer para formar novos profissionais, eu estou aberto, as pessoas, né, podem me procurar no Instagram, no LinkedIn, pode procurar, manda um e-mail lá, eu estou, né, sempre que eu posso, eu prometo, eu respondo, não demoro a responder, mas, e deixar um recado assim, a área da gestão do esporte, ela é uma área apaixonante. Quem entra, né, eu digo assim, quem é picado ali, recebe a mosquinha da gestão do esporte, não sai mais, porque ela é apaixonante. E tem muito mercado, ainda tem muito caminho para ser desbravado, ainda tem muito caminho para ser aberto. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de profissionais competentes, qualificados. Então, se você é aluno e está pensando em seguir uma área para educação física, não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas já Puxa, vai puxando, puxando. né? A gestão do esporte é um caminho apaixonante, tem muita estrada ainda para a gente trilhar. E também você que é profissional já e quiser fazer uma transição aí de carreira, também lhe convido, sem dúvida nenhuma, você vai ter assim, experiências enriquecedoras para a vida. Olha aí, convite feito de quem entende do assunto. Professor Marcos Nunes, essa fera que a gente recebeu aqui no CrefCast. Obrigado pela tua participação mais uma vez. E você que acompanhou essa conversa, deixa lá teu comentário, curte, compartilha, fica ligado no próximo CrefCast. Um abraço.